Olá pessoal, então a gente está de volta dando continuidade à nossa aula de organelas, né, celulares. Então na aula passada a gente terminou de ver as organelas celulares da célula animal e agora a gente vai ver organelas que são exclusivas da célula vegetal. Um dos nossos exemplos aqui de célula vegetal que a gente tem são os plastos, né? Então, eu tenho três formas de cloroplastos dentro das plantas, que são os cloroplastos, os cromoplastos e os leucoplastos. Agora a gente vai ver eles detalhadamente, tá? Os cloroplastos são os mais conhecidos, né? Então, os cloroplastos são os que apresentam a cor verde, né? É o que dá a cor verde à planta, né? Porque ela possui um pigmento chamado clorofila. Isso faz com que essa planta seja capacitada a realizar a fotossíntese, tá? Então, a fotossíntese ela vai na presença de luz solar, a planta capta água e sais minerais do solo que sobem até as folhas, né? Do ar, ela capta CO2, ela faz um processo, produz glicose e oxigênio, tá? Então a água ela faz a planta ela faz isso em seu interior. Por isso que a gente fala que ela produz seu próprio alimento. Por quê? Porque ela produz a sua própria glicose. Nós seres humanos, nós do reino animal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ingerir, né, alimento. A gente precisa comer para que a gente possa realizar o processo que eu vou explicar aqui na frente, tá bom? Então, ela vai captar CO2 e água e vai formar glicídios, que é a glicose, e CO2. Por isso, O2, desculpa, por isso ela é autotrófica. Tá? Então, essa reação ocorre aqui dentro dos tilacoides, tá? Que são essas partezinhas, essas vesículazinhas verdes aqui. E a reação que a gente tem vai ser essa daqui, olha. Na fotossíntese ocorre a formação de glicose, que é essa molécula grandona, C6H12O6, mais o oxigênio. Esse oxigênio é um subproduto da fotossíntese, ele é liberado para o ar. Depois, o que acontece? Lá dentro das nossas mitocôndrias, onde ocorre a produção de ATP, então, dentro da mitocôndria ocorre a produção de CO2, que é o que a gente elimina na expiração, água, né? E ATP, que são moléculas de energia. Então a planta ela faz isso tudo. Ela faz respiração celular nas mitocôndrias e a fotossíntese. Então primeiro ela realiza a fotossíntese, produz seu próprio alimento, depois ela faz a sua respiração celular lá dentro da mitocôndria para produzir as suas moléculas de ATP, tá? Então tem aqui, né, calor que vai ser produzido, a presença de luz solar, tudo isso. Então, aqui tem um resuminho, né, aqui embaixo, do que acontece na fotossíntese, tá bom? Que, ó, 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água são responsáveis, na presença de luz solar, vai produzir C6H12O6, que é glicose, mais oxigênio, mais água, tá bom? E os cromoplastos? Os cromoplastos, eles são plastos sem clorofila, eles são organismos que não são verdes, né? São vesículas que não têm a coloração verde ali, tá bom? Eles vão ser representados por carotenoides, tá? Então, eles podem ser amarelo, alaranjados ou vermelhos, tá bom? São presentes principalmente nos frutos, tá? Assim também nas flores e raízes. Ó, um exemplo que a gente tem de raiz, né? Que tem esses carotenoides, que é bom para a visão, eles são precursores de vitamina A, é a beterraba e a cenoura, tá? E tem aqui umas florzinhas também, tá bom? Eles vão dar essa coloração. E a gente tem os leucoplastos, eles são sem pigmentos. Geralmente eles são presentes nas raízes e caules tuberosos, tá? Então eles armazenam amido. Um exemplo de caule tuberoso,
que a gente tem é a batata inglesa, a batatinha. A batatinha não é uma raiz, ela é um caule, é um tubérculo. E dentro dessa batatinha, ele é riquíssimo em amido, tá? Então ali a gente tem os leucoplastos, tá? Então cloroplastos nas folhas verdes, cromoplastos amarelos ou avermelhados ou alaranjados, né? Então tudo que a gente come de vegetal que tem essa coloração são cromoplastos, e leucoplastos, reserva de amido. Então mandioca, batata doce, batatinha, né? São reservas altíssimas de amido, né? Cará, e eles são repletos de leucoplastos. Aqui, ó, a nossa querida batatinha, batata inglesa. Tem também os váculos, tá, das células vegetais, que ocupam mais ou menos 80% do seu volume, tá? Dentro desses váculos contém uma solução aquosa ácidas, tá? Então possui ou vacúolo, né? Pode ser váculos ou vacúolo, né? Esse vacúolo, ele é uma bolsa de água grande. Já viram quando a gente faz vinagrete? Pica lá o tomate, põe a cebola ou não põe a cebola, né? Pica lá o tomate e põe sal. Depois de um tempo, o que a gente consegue observar? Que aquela salada, ela tá cheia de água. Por quê? O sal, ele faz com que rompa essa membrana lipoproteica que tá falando ali, ó, que é o que delimita o vacúolo. Então ela vai romper essa membrana e vai liberar essa água para fora, tá? Então, por isso fica aquela água, né? Depois que a gente faz a salada de tomate e põe sal. Isso acontece com outras também, né? Mas a gente consegue observar bem o acúmulo de água fora na salada em vinagrete. Tá? O vacúolo vegetal, ele tem a função de regulação da pressão osmótica, ou seja, ele controla o quanto de água tem dentro e fora da célula, né? Armazena substâncias úteis, é o reservatório de substâncias prejudiciais também, tá? Ele realiza também a digestão intracelular, então lá dentro possui-se enzimas digestórias. É o depósito de pigmento antocianinas, né, que são venenosos. E em algumas plantas pode conter drusas, tá? Que é para defesa, que são esses, parecendo essas agulhinhas aqui, tá? Então tem uma planta, ela é bem usada como planta ornamental aqui na nossa cidade. Essa planta, ela tem essas drusas, né? Então se ingerir machuca, né? Ela é tóxica por isso. Então, gente, olha, para organelas exclusivamente de vegetais, o que a gente tem? Os plastos e o vacúolo. 3 tipos de plastos: cloroplastos verde, cromoplastos alaranjados ou amarelados e leucoplastos sem coloração específica, tá? Geralmente transparentes, que estão presentes em raízes e caules de reserva. E o vacúolo, que é onde armazena, né, água, sais minerais, amidos, proteínas, aminoácidos, tudo isso tá armazenado aqui no vacúolo, tá? Então vocês vão fazer a atividade agora, né, de biologia dessa aula e mandar a foto para mim, tá? Tchau, tchau, beijo!